Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo. Também o nosso nono dia desta campanha. E hoje nós vamos colocar a nona pedra. Nós vamos chamá-lo carinhosamente de paciência. Paciência é uma virtude do Espírito Santo na nossa vida, faz parte do fruto do Espírito. Hoje nós vamos meditar aqui um texto que está na epístola do apóstolo Tiago, que diz assim, capítulo número 5 e o versículo de número 8 diz assim: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então é através da paciência que nós esperamos o Senhor. Quantos já tem perdido, abandonado essa paciência, já não esperam mais pelo Senhor. E ainda nesse texto, Tiago fala acerca do agricultor, quando ele planta algum tipo de espécie de planta agrícola, ele espera pela chuva, a temporã e a cerúdia. E também no tempo da colheita desse fruto. O versículo anterior, o versículo 7, diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporã e a cerúdia. Então essa é a paciência que nós devemos ter esperando no Senhor. Esperando que as coisas aconteçam no seu tempo certo. Confesso que, como homem, a nossa natureza muitas vezes ela é apressada. Às vezes nós não esperamos o tempo de Deus. Ou, em outra parte também, o tempo de Deus pode ter chegado, mas nós não somos pacientes de ouvir a voz do Senhor. Até porque, por falar em tempo, nós vamos analisar que o Deus não está no nosso tempo. Deus é antemporal. Nós chamamos antemporal, que é antes do tempo dos homens. O nosso tempo, nós vamos através de cronômetro. Né? Então, nós somos cronometrados. E Deus está no tempo que chamamos de Kairó. Então esse tempo Kairó não é o tempo nosso. Por isso que Tiago diz para nós sermos pacientes, pois o Senhor está perto. E nós devemos analisar isso, tomar isso para a nossa vida. Que o tempo do Senhor está próximo. Tiago não marcou esse tempo,
Mas ele diz que esse tempo está próximo. Nós devemos ser paciente até a vinda do Senhor. E aí Tiago prossegue dizendo que devemos olhar a paciência dos profetas, pois eles sofreram perseguições, tribulações, mas foram pacientes. E aí ele conclui dizendo que ouviste qual foi a paciência de Jó, e viu o tempo, a solução que o Senhor deu para ele, o fim que Deus deu para ele. Jó sofreu, mas permaneceu crendo em Deus, pois ele disse que o Senhor tinha dado, também o Senhor tinha tirado, ele recebeu bem, também receberia o mal vindo da parte do Senhor, ou seja, não que o Senhor é mau, mas que o Senhor permitiu aquelas situações de aflição para que houvesse uma preparação. E depois daquela aflição, da paciência que Jó teve, diz a palavra do Senhor que Jó foi restituído em dobro. Então, por isso que Tiago manda nós olharmos o exemplo da paciência dos profetas, que mesmo nas suas aflições permaneceram firmes, foram pacientes até o fim. E olhasse também a aflição e a paciência de Jó. E aí ele conclui esse versículo, que é o versículo de número 8. Ele vai dizer que Jó ainda, ele falou assim, que Deus era misericordioso. Deus é misericordioso para conosco. E Deus, ele é maravilhoso para nos abençoar, para nos transformar. É o versículo 11, diz assim: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quando nós olhamos para esses exemplos, aí o salmista diz, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Que possamos ser agraciados por Deus, esperar o tempo de Deus e ainda entender a voz do Senhor, discernir o tempo de Deus sobre a nossa vida. Não significa que por nós estarmos em um determinado propósito, executando a obra de Deus, as aflições que nos acontecem, não é porque nós não esperamos o tempo de Deus. É porque isto também são aflições que Deus permite, deserto na nossa vida, para que nós possamos suportar o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes acontece que a gente passa por determinada tribulação, por determinada prova, e aí muitas vezes nós somos levados à tentação de dizer, não era o tempo de Deus. Quantas pessoas já passaram por nós, já nos disseram, não, está sofrendo isso porque agiu fora do tempo de Deus. Às vezes pode ser, mas também talvez não seja. Talvez seja
Deus nos dando, permitindo as tribulações, as aflições, para que nós possamos suportar o processo. Pois ele diz aqui no versículo, falando a respeito, meus irmãos, versículo 10, meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Todos esses profetas, eles viveram um momento difícil. Tiveram tribulação, tiveram perseguição, desanimaram, pensaram de desistir do propósito ministerial, do trabalho, a missão a qual o Senhor deu para eles. Tudo isso eles passaram. Por isso que Tiago, ele fala a respeito disso. Para esperarmos com paciência. Entendermos que nem toda resistência, nem tudo aquilo que está dando errado é porque nós estamos fora do tempo de Deus. Nem sempre. Às vezes Deus está permitindo tribulações para que nós possamos suportar e preparar para o propósito a qual o Senhor nos deu. Vamos orar? Pai querido, hoje, Senhor, nós estamos colocando a 9ª pedra e nós chamamos ela de paciência. Tiago nos ensina a ser paciente e olharmos o exemplo de um agricultor que planta ali o cereal, a planta ali que vai dar o fruto, e ele espera a chuva, a temporã e a serúdia. Por isso, ó Pai amado, nós somos encorajados a permanecer firme na paciência, pois a vinda do Senhor está próxima. Pai, nós oramos a Ti e declaramos, Senhor, nesta tarde, que somos mais do que vencedores de Cristo Jesus. Que o milagre vai acontecer. Que o milagre vai ser operado na nossa vida. Que possamos avançar mais conforme o Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Pois o Senhor nos deu uma vida, nos propôs uma vida em abundância. Uma vida repleta de milagres. Milagres, Senhor, como cura. Milagres, Senhor, como restauração. Milagres, Senhor, como libertação. Que possamos, a cada dia mais, estar firme na paciência do Senhor. Graças nós te damos e confirma a vitória para a honra e para a glória, no nome poderoso, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.